Nós estaremos iniciando agora a segunda fase de Sede de Saber, um projeto do Conselho de Minerva que traz saberes para o conhecimento de todos e divulgado pela plataforma do YouTube. Senhor presidente, por favor. Nós estamos com o presidente do Clube de Engenharia, também conselheiro de Minerva, membro da Congregação do Colar do Mérito, Pedro, o Libertador, e esse agora é um projeto conjunto do Conselho de Minerva e do Clube de Engenharia. Então, nós agradecemos ao Dr. Francis Bogossian esse apoio que nos é dado aqui. Estamos na sede do Clube de Engenharia fazendo essa gravação. Então, por favor, Dr. Francis. Bom, para o Clube de Engenharia, para mim pessoalmente, uma honra receber o Conselho Minerva aqui. Como já disse ao nosso presidente, é a nossa casa, está inteiro dispor, e ficamos muito satisfeitos, mormente, em participar dessa palestra desse engenheiro sobre assunto tão importante, né, e tão urgente de ser conhecido. Então, vamos lá para não roubar tempo dessa palestra. Bom, agradecendo também a presença do Dr. Paulo Priovitz, que representa aqui os antigos alunos de Química, professora Margarida, da área de enfermagem, doutora Terezinha, da área de medicina. Então, vamos agora passar a... Obrigado, doutor Francisco. Apresentar Carlos Luiz Dias, ele engenheiro, pós-graduado pela Unirio, membro do Instituto Terezinha de Castro, da Escola Superior de Guerra, e autor de vários periódicos sobre segurança nacional, enfim, sobre tecnologia. E hoje, então, ele vai nos falar sobre esse tema, no momento, que são as terras raras. Gostaria também de lembrar que o Conselho de Minerva acabou de lançar uma revista que já está no nosso site, e lá, a revista de número 2, há uma grande matéria do Dr. Carlos Luiz Dias sobre terras raras, onde os senhores podem acompanhar com detalhes esse assunto que é tão palpitante. Então, por favor, engenheiro, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Moedo. Obrigado, Dr. Francis, Paulo, professora Margarida, professora Terezinha e os demais. É uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui nessa casa, a Casa do Engenheiro, né? Muito ainda nos agrada ser recebido pelo próprio presidente. Então, isso aí é uma comenda que não é para qualquer pessoa. Me sinto muito honrado, lisonjeado pela oportunidade, né? Eu queria dividir aqui com vocês um pouquinho dessa oportunidade de aprendizado para todos, porque o tema é emergente, é novo, né? Está em evidência. O país ele se encontra no centro das atenções mundiais. É um processo de forma geopolítica imensurável, que vai mexer com a estrutura do país para um longo e doloroso inverno, ou, quem sabe, próspero inverno, depende da ótica de cada um, porque toda vez que você tem uma demanda que gera lucro, riquezas, por trás vem outro arcabouço de problemas, né? Que é bom que fique claro que nem tudo é um mar de felicidade. A gente tira pela guerra que está acontecendo do petróleo, né, no Oriente Médio, e é possível que num futuro não muito distante a gente passe por problemas semelhantes, né, que eu vou até ressaltar em outras oportunidades, né, não agora, porque a gente vai mergulhar bem raso, né, a gente vai ficar como se fosse um pato no raso para a gente poder entender o fio da meada. E quem sabe, se eu me sair bem e a gente tiver uma outra oportunidade, a gente desenvolve temáticas mais profundas dentro do segmento de terras raras, né? O objetivo dessa palestra, que foi pedido até pelo amigo Ivan Cosme no Clube Militar, foi de trazer o conhecimento de terras raras para um público de terceira idade mais avançado, para realmente a gente fundamentar o que é esse processo, né? Então, assim, inicialmente, para uma pessoa leiga, entender um passo a passo como se fosse uma alfabetização,
introdutória aos elementos de terras raras e elementos críticos, para que a gente possa avançar em outro momento, em outras palestras. Né? Então, eu sou o Carlos Dias, estou aqui nesse Sede de Saber, mais uma vez essa oportunidade acontecendo, membro do Conselho de Minerva também, e aqui no Clube de Engenharia. Bem, ótimo. Bem, como eu estou aqui com duas pessoas que labutam pela história, eu não podia me furtar de buscar, né? Na realidade, a professora Margarida é uma pessoa que segurou na minha mão no início acadêmico, hoje eu venho desbravando com o professor Amoedo, eu não podia me furtar a responsabilidade de trazer que tudo tem um começo. Né? As pessoas começam a falar de um monte de coisas, mas esquecem de falar do início, meio e fim. E como eu aprendi muito com os historiadores, né, acredito que seja de relevância, professora Margarida, a gente contar a origem do processo. Né? Então, esse camarada, tenente Carl Axel Arrhenius, que tem esse retrato litográfico, ele é um oficial de artilharia do exército sueco e ele viveu de 1757 a 1824. É uma figura extremamente icônica e relevante, porque esse camarada, em 1787, ele estava desenvolvendo a sua atividade de minerador e pesquisador químico na caverna de Ytterbius, na Suécia, que é um vilarejo do arquipélago. Dentro desse conceito, ele descobriu uma pedra preta. E essa pedra, ele chamou muita atenção porque ele achava que ela tinha bons frutos, mas não sabia como resolver o problema de início. Né? Então, quando aconteceu esse processo, ele extraiu esse material, coletou e levou para um amigo dele chamado John Galdolin. John Galdolin, numa janela temporal de 7 anos, de 1787 a 1794, trabalhou a importância desse material nobre. Essa pedra, dessa caverna de Ytterby na Suécia, e dentro desse processo ele foi e fez que a gente consegue fazer o primeiro isolamento de óxido de ítrio, né, que na realidade é o primeiro elemento de terra rara. Essa pedra, ela avançou e ela conseguiu nos reverberar junto ao John Galdolin o primeiro conceito. Essa pedra bruta ganhou o nome de gadonilita, que é o que está lá na tabela periódica, e um químico aqui a gente pode deixar bem claro. É uma pedra fundamental que trouxe os primeiros elementos de terras raras, que é o ítrio, o érbio, o térbio e o itérbio, que foram catalogadas de 794 até 1878. Desses 4 elementos de terras raras, foram distribuídos os outros elementos que a gente vai estudar na tabela periódica a seguir. É para deixar claro que esses 4 elementos aqui são elementos que têm grande poder de magnético. Ele tem um poder de atrair grandes ímãs de grande potência e aguenta grandes proporções de calor, que é isso que é o grande minério de evidência hoje na exploração de terras raras, que a gente vai ver mais para frente. Bem, aqui a placa fundamental de onde foi achada essa pedra, né? Na cidade de Ytterby. Ali é o vilarejo, e ela ganhou a placa em 1989 da SM International, que é a antiga American Society for Metals, que era uma companhia que ela evidenciava grandes efeitos para a sociedade e documentava isso. Né? Então, isso está um grande registro para a humanidade, e hoje, mais do que nunca, ela tem essa capilaridade de poder e importância significativa no cenário. Bem, eu não poderia me furtar aqui, que dá até controvérsia de falar, mas essa aqui é uma grande verdade. Os chineses estão bem à frente da gente, não só de mim, como de outros países que estão em busca de soluções do problema do cotidiano, principalmente do serviço tecnológico, serviço de material bélico, de tecnologias e fins, insumos, carros elétricos, energia fotovoltaica, eólica, enfim. Esse camarada aí, o Deng Xiaoping, em 1992, ele disse a frase importante
dentro de um seminário na Ásia, que falou que o Oriente Médio tinha um petróleo, mas a China tinha as terras raras. Naquele exato momento, ele tinha propriedade do que estava falando, porque hoje a China é a maior detentora da fatia de elementos de terras raras já explorado pela humanidade. Bem, aqui na tabela periódica, a gente... Como? Que bom. A gente consegue ver aqui, nessa parte, todos os elementos da cadeia periódica que existe, todos os átomos em evidência. Mas só que os que estão em amarelo e azul são os elementos que a gente trata como materiais críticos e os azuis, materiais raros. Então, o amarelo, materiais críticos, e os azuis, materiais claros. Então, a nossa cadeia hoje de elementos de terras raras, ela compõe cerca de 17 elementos. Na realidade, são 15 mais 2, que é o escânio e o ítrio, né? O que faz essa diferença de conceito de tabela periódica? Por que elementos de terra rara? Por que materiais críticos? Primeiro, a terra rara ela não é rara. Isso que é o mais interessante. O problema todo é que, geologicamente, no planeta, a distribuição dela que não são centralizada em vários pontos. Então, por isso que a gente tem jazidas que fica na China, fica ou aqui na América do Sul, ou fica na Índia, que é um grande potencial, Austrália. Enfim, elas não são raras, elas são dispersas, né? E isso é um fator muito importante. Dentro dessa cadeia dos latanídeos, a gente tem toda essa composição dos 15 elementos, mais além dos latanídeos, como falei, o ítrio e o escândio, que faz essa composição de elevada capacidade magnética, propriedades óticas excepcionais, resistência de altas temperaturas, que é onde a gente tem os ímãs que geram a energia eólica, os carros elétricos, a indústria de material bélico, isso é todo a exploração espacial pela Starlink e a SpaceX, enfim, a NASA, todo mundo está atrás justamente dessas questões que a gente tem em abundância aqui no Brasil. Por isso que a gente está dando um grande passo, um grande salto na sociedade brasileira e mundial. Dando continuidade, os principais materiais críticos a gente tem hoje o lítio, o nióbio, o talanto, o cobalto, o níquel, o grafite, tungstênio, titânio, galho, germânio, cobre e as terras raras misturadas. Todas elas têm aplicabilidade em indústria de alta tecnologia, defesa, energia e infraestrutura. Bem, geograficamente, no globo terrestre, a gente tem a seguinte composição. A China, ela ocupa o primeiro lugar na cadeia com 49% de detenção das terras raras. Por isso que eles são pioneiros e souberam aproveitar e justifica aquela fala de Xiaoping, que ele falou que eles tinham a terra raras, e é verdade, é a maior reserva do planeta. Depois vem o Brasil, com 23%, e logo em seguida a gente tem a Índia, por incrível que pareça, com 7,7%. Né? Mas o que é mais interessante é que não é só, professor Moedo, a gente tem os Estados Unidos com 2,1%. Olha que interessante. Os Estados Unidos é a segunda maior potência que usufrui de terras raras, mas ela não tem as reservas necessárias para usar os elementos de pontas significativos. O que é o mais interessante? Vocês lembram quando... A gente vai entrar um pouquinho agora na questão geopolítica. Lembra quando o Trump queria anexar a Groenlândia aos Estados Unidos? Olha lá o segredo. A Groenlândia tem 1,7% de elementos de terras raras. Ele correu lá na frente, fez a mobilização militar dele para evitar que a China se apropriasse disso através da parte da Ásia que fizesse a composição com a Groenlândia. Né? É tudo uma questão estratégica para que qualquer tipo de conexão de terras raras a gente possa usufruir para a questão da cadeia bélica, né? Porque a soberania está dentro do conceito bélico. E a gente vai ver como que ela tem aplicabilidade na indústria militar. Né? Enfim, os outros países, que são os 9 da cadeia, né, que a gente tem o Vietnã, Austrália, Rússia com 4,2%, Vietnã 3,9%, Austrália 6,3%, que é uma das pioneiras em extrair
materiais de terras raras, e os outros países 1,9, né, que dá o total de cerca de outros 80 estados das federações do planeta. Aqui a gente tem o processo de depósito de elementos de terras raras aqui no Brasil, na cidade de Poços de Caldas, que foi descoberta agora em menos de 2 meses a maior reserva de jazida de terras raras do Brasil. Se pensava que fosse em Goiás, fosse na Amazonas, fosse no Espírito Santo, mas não. É aqui em Poços de Caldas o maior movimento que vai ter de extração. Estima-se que dentro da cadeia do que a gente tem de 23%, 14% das nossas reservas estão em Poços de Caldas, Minas Gerais, que é, inclusive, o primeiro laboratório de refino do material está sendo feito pela Prefeitura de Poços de Caldas, com olho no futuro, né? Então, assim, é muito interessante que a gente tem a parte das questões das rochas sedimentares vindo pelo magma alcalino vulcânico, ao longo de milhares de anos, fez essa extrusão de carbonato que ela ramificou pelos lençóis e pelas rochas sedimentares, fazendo as alterações de alicerces, de mognos e de elementos de cobalto, né? O mais interessante disso tudo é que as grandes indústrias no mundo, elas precisam cerca de 15 a 20 metros para extrair as pedras que dão origem aos elementos de terras raras. Só que aqui no Brasil a gente é tão privilegiado, que Poços de Caldas, por sofrer grandes ações do tempo e exposição de chuva, a gente consegue tirar terras raras de 1 a 2 metros. Não precisa fazer escavação, não precisa de brita de diamante, não precisa de nada disso, né? Então, esses nossos materiais de terras raras vão ser captados aqui de uma forma muito mais fácil. E o que é mais interessante também, que eu acho que foi uma jogada política atual do governo Lula, que eu acho que foi muito válida e muito sagaz da parte dele, porque o acordo que ele fez com as multinacionais que vão operar, né, no Brasil, ele exigiu que a gente extraísse aqui e refinasse o produto no Brasil, para gerar tecnologia, gerar mão de obra local e a gente ser autossuficiente no processo de extrair o mineral e preparar o mineral para as grandes indústrias. Por quê? Como que eles ganhavam a riqueza? Hoje a gente tem uma empresa aqui no Brasil, me furtou o nome, mas é uma companhia australiana, fez muita parceria com a Vale, eles vêm extraindo minério há mais de 60 anos no Brasil. Tanto é que a empresa era Vale do Rio Doce, depois de que eles assumiram a concessão, que era multinacional, virou só Vale. Mas é um nome de fachada, mas eles já vêm extraindo minério de ferro com outros elementos que só Deus sabe o que era, para saber como é que eles estão à frente da gente. Eles pegavam esse minério de ferro, esse material ia para a Austrália, para o refino, e de lá eles prestavam conta aqui no Brasil numa folha que só Deus sabe o que vinha de contabilidade. Mas todos os minérios estavam lá e depois do refino que a gente entende a grandeza do processo. Hoje, que nós estávamos engateando para assimilar o que acontece, a gente descobre que possivelmente o Brasil, mais uma vez, tinha um processo de extrativismo igual ao de Portugal. As coisas eram retiradas daqui e levadas para outros lugares sem a gente ter a devida prestação de contas, né? Então, assim, passando por essa condição que a gente já sabe que Poços de Caldas é a maior demanda do Brasil, a gente tem um gargalo geológico. Para o Brasil alcançar um ambiente adequado de processamento de terras raras, serão necessários 1,65 bilhões de dólares. Tá bom para o senhor, professor Moedo? Para a gente começar a ganhar dinheiro, o investimento é dessa forma, né? Esse estudo ele revela que é o seguinte, o problema que a gente tem é justamente fazer o processamento das terras raras. É o que a gente chama do processo de lixiviação. Certo, professor? Lixiviação nada mais é. Primeiro processo, extrair as pedras, fazer o movimento de terras e levar para o laboratório. Quando você leva para o laboratório, a gente faz o beneficiamento mineral, né, que é o material sem valor, porque é o bruto. Você tira de 1 tonelada para tirar 1 quilo de elemento de terra rara,
para ver a complexidade do processo. Por isso que você tem esses caminhões de peso enorme, equipamentos de grande capacidade motora, de grande carga. Por quê? Cada 1,5 tonelada você tirar 1 quilo de elemento de terra rara de cada separação é um processo muito complexo, que a gente vai ver aqui para frente. Essa parte de lixiviação, a gente tem essa parte do minério, depois que ele sai da retirada da jazida, esse processo começa com o material bruto dentro das esteiras e do moedor. Esses moedores, que são enormes, depois eles passam essas pedras já moídas por um tanque. E esse tanque tem um tratamento químico, que é onde vai começar o processo do refino das terras raras. As terras, elas são mais complexas, não só para alguns países retirarem, mas esse aqui que era o grande gargalo do problema, que a China, que a Austrália, que a Índia já estão dominando há tempos, e a gente nem tem o primeiro laboratório, que é o mais complexo ainda de tudo. Por isso que o investimento de 1,6 bilhões de dólares, só Deus sabe como a gente vai pagar, presidente. Né? Então a gente já chega com um produto bruto riquíssimo, mas com cheque especial para poder compensar. Né? Então, depois de essa questão das britas serem agitadas, elas vão para esses grandes tanques. Esses elementos eles entram no processo que a gente chama de lixiviação, que é propriamente dita, e numa usina de hábito de lixiviação. Né? Bem, aqui, nesse processo, ela faz a separação do sólido e entra o processo líquido, né? Dissolvendo essa lama do resíduo, que é extraído numa etapa necessária de separação de 2 líquidos. Né? Esse líquido fica o líquido impuro e passa para o líquido puro, que ele vai sofrer essa reação química. Aqui, o minério que estava sendo tratado, a gente está tratando do cobre, a gente está usando como referencial um material de cobre que vai ser retirado dali, mas a aplicabilidade dele é para os outros elementos que forem de terras raras, tanto o nióbio, quanto o itérbio, quanto o cobalto, quanto o grafeno e os outros demais. Bem, aqui, essa solução purificada é concentrada e enviada para um elemento electron-winning, que ele faz a separação do aço, que quando ele faz a assimilação de todos os componentes, que ele consegue fazer uma placa única para a gente poder tirar as lâminas de cobre. Né? Isso aqui retrata muito bem a ação desse complexo. Esses tanques são maiores porque eles vão extrair o cobre. Os outros elementos são menores, mas os processos sempre são o mesmo dentro dessas paredes de aço que faz essa parte de laminação das placas. Né? Os resultados são os coatados de metais em brilhantes prontos para o mercado. Aqui, a gente tem... caberia o cobre aqui como referência, mas eu preferi só mostrar lá que o processo de mineração seria do cobre dentro da questão da produção. Mas aqui é o produto, depois da lixiviação, que já chega para o cliente intermediário ou semipronto, para aplicabilidade no que a gente chama do, propriamente dito, dos equipamentos e das indústrias. Aqui na parte inferior do lado direito, você vê os ímãs de grande proporção, que a gente vai ver lá na frente a empregabilidade deles. Ali em cima, que é outra coisa super interessante, esses óxidos, né? A gente tem o neodino, a gente tem os principados de latânio, e a gente tem uma visão do óxido de ativadores de cores. Esse verdinho aqui é o que você tem na tela do celular, é o que você tem na tela do computador. Né? Esses equipamentos, todos de alta tecnologia, ele leva esse óxido de ativadores de cores. Né? E, enfim, essa gama de materiais de elementos de terra raras, cada um deles tem a sua devida aplicabilidade. Bem, elementos de terra raras, que na abreviação é ETR, materiais críticos, que é a base da revolução tecnológica militar, espacial e quântica. Né? Hoje, a gente tem as seguintes reservas no Brasil. A gente tem a reserva de Catalão, em Goiás, Serra Verde, que está em exploração,
A gente tem Araxá. Araxá, eu tenho uma crônica em um artigo meu muito engraçado, que quando eu vi os chineses fechando o contrato com o Brasil, eu disse que era aquela novela da Rede Manchete, a nova Dona Beija, né? Araxá, porque os chineses vieram, compraram um lote estratosférico, estratégico para poder fazer a extração disso. Parece que eles vão ter direito à exploração durante 60 anos desse lote já firmado, que passou muito pouco nas mídias, pegou só quem acompanha as revistas especializadas, mas os chineses já estão fazendo movimento de terra lá. Foi um contrato feito com esse governo atual. A gente também tem o plano da Bororema, que fica em Pernambuco e Roraima. A gente tem na parte da Bahia, o litoral do Espírito Santo, no Rio de Janeiro também no litoral, que já está em estudo de prospecção, mas a gente tem a menina dos olhos hoje, que é Poços de Caldas, Minas Gerais. Nos noticiários, daqui a alguns meses, vocês vão ver o tempo todo falando sobre Poços de Caldas, a respeito de elementos de terras raras. Vocês vão lembrar muito a respeito disso. Bem, dando continuidade, eu queria falar com vocês o seguinte: de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com base de preços internacionais, o PIB de 2024 das reservas conhecidas como terras raras do Brasil equivale a 186% do produto interno bruto. Em 2024. Hoje, em 2026, eles estimam que seja 225% do produto interno bruto. Por que eu estou falando isso? Porque, olha lá, lembra do térbio, que é um dos primeiros elementos de terras raras achado lá na Suécia? 1 quilo de térbio custa $4.028. 1 quilo daquilo refinado, $4.028. Depois a gente vem em seguida o escândio, que é outro elemento de terra rara poderoso, R$3.200. E por aí vai, o diprose 930 e os outros elementos, cada um com esses valores significantes. Você imagine, presidente, o senhor ter 1 tonelada de térbio vezes 4.028. Tem noção disso? Por isso que vale tanto investimento de maquinário pesado, laboratórios, pesquisadores, prospecções, a briga geopolítica, estratégica, é isso aí. Isso aqui é o que eles chamam hoje de energia renovável e energia ecológica. Não agride a camada de ozônio, não interfere no ecossistema e ainda faz dinheiro. Tá bom para o senhor? O petróleo, eu penso que a energia fóssil, que é uma energia que a gente sabe que ela vai acabar, né? Quem estuda petróleo sabe que o petróleo não é eterno. Ele uma hora vai acabar o petróleo. Né? Essas aqui são as novas forças motrizes. Né? Em menos de 40 anos, os chineses ajudaram a gente a entender essa matemática com uma importância tecnológica. Eu estive falando até com o senhor, professor Moedo, há poucos dias, que há 40 anos atrás ninguém colocava fé na China. Se você fosse falar de qualquer material chinês, qualquer produto chinês, um carro, qualquer coisa, era uma piada. Confere comigo, professor. Era uma piada. Os chineses eram uma piada. Hoje virou uma potência disso porque eles souberam fazer esse dever de casa que para a gente não está longe. Não está longe. Temos pesquisadores, temos mãos de obras boas, temos as melhores condições climáticas. A gente não tem terremoto, não temos tsunami, não temos maremoto. Né? Então, tem tudo para dar certo. Só cabe uma questão política importante e séria. Né? A nova corrida geopolítica hoje, que é o que a gente tem, leva a China como maior produtor do processo mundial de terras raras, domina a tecnologia em 60% no planeta, por isso que os países estão refém da China. Quando o Trump foi com os grandes acionistas das grandes big techs lá dos Estados Unidos, tipo a Nvidia, Google, SpaceX, fazer essa comitiva, essa visita de comitiva à China, quando é que você ia ver o norte-americano fazer uma visita à China? Nunca. Com a comitiva daquela, vocês viram no noticiário? Foi lá o Trump, há 2 semanas atrás, com esses grandes empreendedores norte-americanos, eles foram negociar a não monopolização dos elementos de terras raras. E a gente vai entender aqui o porquê. Porque os Estados Unidos têm o conhecimento, tem um dos melhores capital humano tecnológico, mas a gente sabe que tem aquele gargalo de ser o mínimo de terras raras. Né? Então, eles têm hoje
um investimento bilionário para garantir a segurança das cadeias de suprimento, mas a cadeia de suprimento você garante, os Estados Unidos garante até que quem possa suprir vai abrir o mercado livre para você poder fazer a compra. Se eu determinar que eu não quero fazer a compra para aquele cliente, o cliente vai ficar sem tecnologia, é simples assim. Por isso que é o desespero do Trump ao longo dos anos, né? A Austrália é o grande produtor e exportador dos minérios estratégicos. O Brasil, potencial estrategicamente em nióbio, principalmente, talentos e outros minerais críticos. A oportunidade de liderança global depende de esforços políticos, né? E a gente vai falar 2 minutinhos ali de política para poder entender o cenário que a gente hoje se encontra a respeito disso para poder avançar, tá? Aqui eu trouxe para as senhoras e para os senhores o que é dito nos jornais lá fora hoje com essa nossa capacidade de exploração. Esse primeiro jornal em azul é o jornal alemão que ele fala: o Brasil está prestes a reduzir o domínio da China no setor de terras raras. Será? Essa é uma pergunta que eu faço, né? A Inglaterra fala: o domínio da China sobre as terras raras aterroriza o Ocidente, mas o Brasil se beneficia. Será? Então são incógnitas que a gente passa a ter, né? O outro aqui, ó, falando: o Brasil exige que as terras raras sejam processadas internamente, enquanto os Estados Unidos e China competem entre si. Aquilo que eu te falei que foi a jogada de mestre que o presidente Lula fez quando fechou o primeiro contrato lá do bloco, falando que tinha que fazer o refino aqui, a extração aqui e a capacitação de mão de obra, né? Os Estados Unidos, o jornal lá de grande circulação, que é o The New York Times, fala que o Brasil hesita enquanto os Estados Unidos pressiona a parceria por terras raras. Ele está de olho em outras matrizes de terras raras aqui no Brasil, né? Então, dentro desse conceito, a gente tem a aplicabilidade e a mobilidade elétrica nos elementos de veículos, foguete de propulsão, baterias de íon lítio, sistemas avançados de tecnologia, telas de displays avançados também de alta tecnologia, tipo de ônibus espacial, de foguetes, precisa de materiais de terras raras críticos, avançados e que aguentam calor, né? E a gente tem tudo isso aqui, tudo. A gente tem o neodímio ali e o diprósio, que são os principais elementos desse ecossistema, né? Essa energia verde que hoje o elemento de terra rara traz, nessa energia eólica, né? São os grandes equipamentos de captar o vento para poder transformar em turbina e gerar energia, né? Essa atividade eólica, elas precisam de ímãs de grande capacidade de absorção de calor. Então, esses elementos de terras raras são os únicos elementos capazes de fazer isso no segmento. E aqui no Brasil a gente tem em abundância. Isso é um dos principais processos que eles estão de olho em energias renováveis, né? Energia que não agride o sistema, né, da natureza. Bem, a gente tinha falado antes da tela de celular, a gente tem aqui, ó, os ímãs de alto-falantes, microfones e motores de vibração, celular sacudindo, que é outro sistema que o diprósio usa. A gente tem os fósforos de telas de iluminação, que eu falei anteriormente, baterias recarregáveis e catalisadores. Para a bateria carregar, ela precisa de um outro minério que faça esse serviço de catalisador, porque senão a gente teria uma bateria que ela não teria a renovação da energia. Esse tipo de mineral de terra rara, que quando você tem aquela ação de ligar o carregador na tomada, colocar aqui, ele que sustenta essa permanência de tempo para a gente poder desfrutar do aparelho de celular. Isso tudo a gente também tem em abundância, que é o mais interessante, que eles estão de olho, porque todos os elementos vão precisar desse tipo de natureza. Os computadores ali, processador, semicondutores, disco rígido, todos eles ricos em fósforo, monitores de LED, enfim. É um banho de informação e de entrega do produto em um arcabouço tecnológico importante para a sociedade. Todo mundo aqui usa muito em casa, né, o celular, o computador, né? E hoje a gente tem aí o carro elétrico, né?
elétrico ou híbrido. Algumas categorias gostam de usar ele uma parte elétrica, 70%, e os outros 30% são utilizados com combustível ainda fóssil. Tipo, a Toyota faz isso, a Hyundai faz isso, a Caoa faz isso, mas aqui muitos veículos como o Tesla, a BYD, que é chinesa, que é a líder no mercado, ela utiliza equipamentos 100% elétrico. Está aí, ó, 100% de material de terras raras e elementos críticos, nióbio, latânio, ímãs de semicondutores, grande capacidade de calor, tudo isso aqui é tecnologia que eles acumularam lá aos 40 anos fazendo o dever de casa depois que Xiaoping falou em 92, está aí no mercado, líder do mercado chinês. Lamentavelmente, isso ainda acontece, né, para a gente, mas existe possibilidade da gente dar um viravolta em cima disso. A indústria de material bélico, aplicações militares, sem terras raras, não existiam armas modernas e elas estão presentes no sistema mais crítico. Não sei se os senhores e as senhoras têm acompanhado bastante a guerra que teve Israel com a faixa de Gaza, né? Principalmente os bombardeios que houve depois que o pessoal do Hezbollah tinha invadido a cidade de Israel, tomou pessoas como refém, enfim. E o Irã e o Israel abriu essa guerra contra o Estado da Palestina e contra as outras demais forças insurgentes. Pois bem, quando eles estavam sendo atacados pelos aliados, Irã principalmente, eles tinham um sistema defensivo que tinha um caminhão de potência de terras raras que se chama Domo de Ferro. Eram os foguetes que iam lá, interceptavam os foguetes antes de cair nas suas localidades. Esse Domo de Ferro, ele tem grande ímãs de altíssima performance, sensores atuadores de precisão e sistema de comunicação de segurança. Isso garantiu a soberania de vivência do pessoal de Israel. Eles receberam mais de 1.800 mísseis para ser atacado e de 1.800 Israel conseguiu abater 95%. Então, assim, a população está defesa por causa do bom uso da terra rara, em equipamentos de tecnologia avançada. Para o senhor sentir a questão dos fatores, né? Isso tudo a gente chama de equipamento disruptivo. Hoje a guerra ela é de tecnologia disruptiva. Todos os equipamentos que são empregados com uma grande gama de informação e esses conceitos de defesa, eles estão passando por essa nova roupagem. A guerra hoje da Ucrânia e da Rússia, ela está passando por um problema muito maior do que os russos imaginavam, que seria o uso do ataque de drones. Hoje eles têm enxame de drones, cerca de 100, 200 drones atacando refinarias, atacando a infantaria, os veículos blindados que estão avançando no terreno. E um país que é minúsculo em relação à Rússia. Por que isso acontece? Porque a Ucrânia ela fez uma questão, ao meu ver, muito importante, né? O Estado da Ucrânia não conseguia produzir grandes empresas que fizessem os drones, mas eles conseguiram contratar pequenas big techs, pessoas que têm um CNPJ, que o cara entende tecnologia, fizeram parceria com o Estado. Por isso que eles estão conseguindo sobreviver à Grande Guerra. São materiais que a gente chama de disruptivo. Um dos segmentos da tecnologia de guerra que a gente chama disso de disruptivo. Aqui a gente tem um míssil de sistemas guiados, né? Que ele tem os giroscópios de alta precisão, precisa usar ímãs, sensores, sistema de navegação inercial, estabilidade de controle, elementos de terras raras, sensores detectores de sensores térmicos e ópticos, elementos de terras raras, atuadores eletromagnéticos, elementos de terras raras, eletrônica e blindagem, elementos de terras raras. Não existe mais guerra com a tecnologia de pólvora. Vocês não estão observando que a pólvora está ficando em último plano? Aquilo que a senhora estuda lá, professora Margarida, da Segunda Guerra Mundial, não está deixando de existir. A guerra hoje ela ou é eletrônica, ou ela é cibernética,
ou ela é através dos elementos terra rara dentro dos equipamentos eletrônicos modernos. Química. Ela é química, literalmente química. Sistema de feixe de laser, ó, soberania nacional, tecnologia disruptiva. Satélite de alta tecnologia, órbita baixa, órbita alta, uma coisa que eu gosto muito, né? Eu dou uma passada, o professor Moedo já sabe, eu estudo algumas coisas sobre a Starlink há bastante tempo. O Elon Musk foi uma pessoa que ele me incentiva muito e me aguça muito numa pesquisa de tecnologia. A professora Margarida foi uma das primeiras professoras que eu tive acadêmica, ela sabe que eu gosto muito da área de tecnologia, né, professora? A minha primeira formação de graduação é em telecomunicações. Quando eu entendi que em 2021, Elon Musk, que é um empresário da Starlink, que está hoje colocando os satélites em baixa órbita, conseguiu, em 2024, alcançar a mesma façanha que o ser humano fez de colocar desde o Sputnik, em 1969, 4.800 satélites em órbitas, ele fez em 3 anos o que a humanidade levou 60 anos para fazer. Isso foi assustador. Essa semana completou 10.000 satélites em órbita só de Elon Musk. O senhor sabia disso, professor Moedo? A Starlink, ela lançou 10.000 satélites. Ela começou a operação dela em 2003. A gente só tem 3 anos de Starlink, lançada pelo foguete Falcon 9. E hoje já fez a atualização dos foguetes dela, que tinha poucas proporções, está na 3ª versão. Então, assim, esses equipamentos de satélites, ele tem propulsão elétrica, ímãs, elementos de terras raras, comunicações especiais, semicondutores, elementos de terras raras, sensores óticos a laser, elementos de terras raras, né? Painéis solares, grafeno, grafite, elementos de terras raras. Olha o avanço da tecnologia, né? Quando a gente lançava o Brasil Sat, que ficou em operação 20 anos, né, o satélite brasileiro, um monte de sucata, né, feita de alumínio, etc., que a gente conseguiu ver bons jogos de transmissões, de boas matérias, queda do Muro de Berlim, tudo isso com o Brasil Sat, mas nada chegou aos pés dos satélites que hoje a gente tem em voga, né? Então, assim, esses elementos de terras raras, ele conseguiu uma façanha que é de extrema importância e relevância para o cenário mundial. Agora a gente está dando um passo muito além, porque a gente está entrando na computação quântica, né? A computação quântica, ela tem a função da IA, a junção da IA com o computador quântico, que o processador dele é a base dele de qubits. Um processador quântico, ele custa no mercado em torno de 150 milhões a 500 milhões de dólares. Um processador quântico. Hoje, eu vi isso hoje, eu falei, nossa, tomei um susto, precisava compartilhar com vocês, né? E o computador quântico está em ensaio. Ele consegue resolver contas e soluções de problemas que a humanidade levava 10 anos em matérias de segundos. Se você colocar um problema de saúde de uma pessoa oncológica, doutora Terezinha, a pessoa está com um linfoma, ele consegue compilar dezenas de milhares de informações e dar o melhor caminho em menos de 5 segundos para uma equipe médica. Esse cara é capaz de fazer isso. Elemento de terras raras e abundância. Ouro, cobre, níquel, latânio, grafênio, nióbio, tudo isso aí. Isso aqui é uma outra praia que a gente pode chegar no futuro, mas qual é o maior problema que a gente tem? Superaquecimento. Ele precisa trabalhar em temperatura de menos 160 Fahrenheit. Para você ter ideia. Quase uma câmara hipergelada. Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que avançar, minhas pesquisas também têm que avançar, mas, assim, eu estou escrevendo com a professora Angélica, o professor Guedes e o professor Fábio, que é
que é o diretor da FAPERJ, lá em Petrópolis. A gente está escrevendo um artigo que fala desse processador da Microsoft, que é o computador Majorana 1, que é o processador Majorana 1, o primeiro processador de computação quântica. Riquíssimo também em terras raras. Né? Ouro, cobre, nióbio, enfim. Outras coisas para a gente desdobrar. Elementos chaves. Né? Bem, aqui, mediante esse monte de problemas, a gente vai começar a falar que eu acho hoje é a guerra mineral. Né? A gente tem esse é o sem som, né? Tá. A gente não vai reproduzir isso não, vou passar só para o outro, tá? Esse aqui é o que esses vídeos agora, tem 2 vídeos aqui que eu acho importante. Pode passar para o outro vídeo, mas não inicia por enquanto. Ele sintetiza basicamente todas as informações que a gente vem falando da disputa geopolítica no cenário global. Né? Por que eu estou falando isso para os senhores? Quando eu disse que essa comitiva norte-americana, há 3 semanas atrás, esteve na China, que foi muito bem recebido, porque a China abriu as portas desde 1976, né? Começou a abrir as portas desde 1976, porque ela era como se fosse a Coreia do Norte. O senhor é mais velho do que eu, sabe disso. As pessoas quase não iam na China, principalmente tratar de relações diplomáticas. Você não tinha isso na China. Né? Hoje se tem porque o mercado foi aberto desde o início da década de 80. Mas, como que você imagina uma figura soberana no sistema global em guerra, em posição geopolítica, que os norte-americanos, Trump, uma comitiva dentro da China. O que ele vai fazer com a comitiva dentro da China? Né? Uma comitiva tecnológica. Vale ressaltar que ano passado a montadora Ford norte-americana e outras demais tiveram a sua linha de produção paralisada durante 1 semana. Sabe por quê? Porque faltava elementos de terras raras para colocar nos carros. E esses elementos de terras raras eram vendidos pelos chineses. Começa a entender como é que funciona os minerais, as guerras minerais. A China detém do maior monopólio do planeta, está à frente dentro desse conceito tecnológico léguas de anos, e se eles não conseguirem produzir os próprios equipamentos, vai sucumbir perante as guerras dos minerais. Pode rodar. Em algum lugar entre uma fábrica em Chicago e um posto de controle alfandegário em Guangdong, um motor elétrico fabricado no ZEUA parou de funcionar. Não por causa de uma falha de software ou mecânica, mas por causa de uma peça faltando, algo menor que uma bala de hortelã, um ímã de terras raras. A China, que domina o fornecimento global, tinha acabado de parar de exportá-los. E a Ford não esperou por uma solução. Eles fecharam toda a linha de produção. Agora, os fabricantes americanos estão dizendo silenciosamente o que antes era impensável. E se simplesmente movêssemos toda a operação para a China? 5 anos de tarifas, guerras comerciais e retórica de relocalização, e aqui estamos nós contemplando enviar mais produção para a cadeia de suprimentos da qual estávamos tentando escapar. O que foi construído como desacoplamento se transformou em uma armadilha, cuidadosamente preparada por Pequim. Em abril, as exportações da China para o ZEUA caíram 21%, mas o verdadeiro choque veio do lado do ZEUA. As exportações para a China despencaram 77% em apenas um mês, caindo de 265.500 para 57.300 contêineres marítimos, de acordo com dados da Pangia. Esse congelamento ocorreu logo após a nova rodada de tarifas recíprocas de Trump, mas as consequências vão além do congelamento do comércio. Estão mudando a própria estrutura da manufatura global. A escassez de terras raras ameaça as montadoras americanas. Para evitar a paralisação, elas consideram transferir a produção de motores para a China, escapando do controle chinês sobre os ímãs. Trazer as fábricas de volta está dando errado. Está empurrando-as ainda mais para a órbita da China. Com as cadeias de suprimentos americanas paralisadas, a China acelera em outros lugares. De janeiro a abril de 2025, o superávit comercial de Pequim com a Europa atingiu um recorde de US$90 bilhões. Analistas previam mais de US$250 bilhões até o fim do ano. Ao mesmo tempo, as exportações marítimas do ZEUA caíram 78% somente em abril. Com o aumento das barreiras americanas, exportadores chineses redirecionam seus produtos, usando a fraqueza do yuan, em mínima de 13
keynesianos anti-euro para inundar o mercado europeu com preços menores. Com as interrupções pós-tarifárias prejudicando os importadores franceses e alemães, o fornecimento chinês está sendo rapidamente arrebatado. As rotas marítimas americanas estão ficando tranquilas e Pequim está encontrando novos clientes. Mas o comércio não é a única briga. Também se trata de quem absorve a dor. Enfrentando a reação crescente de consumidores cansados da inflação, os gigantes do varejo do EUA agora estão exigindo que os fornecedores chineses cobram até 66% das novas tarifas de Trump. Mas esses fabricantes, já pressionados por margens mínimas, não estão cedendo. Eles estão cortando os preços em 5 a 10%, recusando alguns acordos imediatamente e transferindo as exportações para a Ásia, Oriente Médio e Europa, lugares com demanda crescente e menos restrições. Alguns especulam que a China pode estar subsidiando importadores do EUA nos bastidores, mas não há evidências reais para apoiar isso. E economicamente, isso não faz sentido. Absorvendo tarifas, exportadores correm risco de colapso. Se os varejistas aceitarem, os preços despencam. Se os consumidores aceitarem, a demanda despenca. Não importa quem pague, o dano já está reescrevendo a logística global, e novas fábricas estão abrindo em lugares que Washington nunca imaginou. As tarifas de Trump pretendiam punir a China e repatriar a indústria americana. Mas os números de abril contam uma história diferente. As tarifas retaliatórias de Pequim elevaram os impostos sobre produtos do EUA para os 3 dígitos, principalmente para insumos industriais de alto valor agregado. A produção de aço do EUA ainda depende de importações para mais de 1/4 de seu suprimento. O alumínio, quase metade. Com tarifas dobradas em ambos, a indústria americana está sufocando em sua própria estrutura de custos. Relocalização nos discursos, mas a realidade, queda nos pedidos das fábricas. E para os produtos que são fabricados, não há garantia de que serão concluídos. Com a China reforçando os controles de exportação de ímãs de terras raras, essenciais para tudo, de veículos elétricos a sistemas militares, as montadoras americanas estão diante de uma escolha difícil: encontrar alternativas rapidamente ou fechar. A China agora controla mais de 90% do fornecimento global de ímãs e está exigindo novas licenças de exportação que estão sendo adiadas ou negadas completamente. O que começou como estratégia comercial para desvincular-se da China resultou em maior dependência. Os EUA queriam independência. Em vez disso, estão ficando sem peças, sem tempo e talvez sem movimentos. De acordo com reportagem do Wall Street Journal, várias grandes montadoras do EUA estão agora considerando ativamente transferir partes de sua produção para a China, não para economizar custos, mas para sobreviver. Sob o conjunto atual de restrições, ímãs de terras raras brutos não podem mais ser exportados da China. Mas há um porém: se esses mesmos ímãs forem incorporados dentro de um motor acabado, eles podem deixar o país. A brecha é legal, as implicações são tudo menos claras. A Ford, por exemplo, foi forçada a interromper a produção em sua fábrica de Chicago Explorer em maio devido a uma escassez repentina de ímãs. Um executivo resumiu a nova realidade simplesmente: se você quiser exportar um ímã, eles não deixarão. Mas se estiver dentro de um motor, você pode. E assim, nos encontramos em um novo e estranho capítulo de guerra econômica. Um em que as táticas são inteligentes, as regras são confusas e o placar conta uma história muito diferente daquela que nos foi prometida. Lembra da narrativa? As tarifas deveriam trazer as fábricas de volta ao EUA para pressionar Pequim a fazer um acordo e reequilibrar o comércio global. Em vez disso, as exportações do EUA para a China despencaram 77% em apenas um mês, e a chamada onda de relocalização não está acontecendo. Na verdade, o oposto está em andamento. Fabricantes americanos estão explorando a construção de linhas de produção totalmente novas dentro da China, para operar as linhas de montagem existentes, não para expandir o mercado, não para crescer, mas para evitar o colapso. O fechamento da fábrica da Ford não é um caso isolado, é um tiro de advertência. A escassez de ímãs não desacelerou apenas uma fábrica. A reportagem mostrou a dependência da manufatura americana de componentes distantes, frequentemente controlados por um concorrente estratégico. Em vez de reduzir a dependência, montadoras americanas estudam transferir mais operações para o exterior, só para acessar legalmente componentes antes importados rotineiramente. A lógica é fria, mas difícil de contestar. Uma nova fábrica pode custar centenas de milhões para ser construída, mas uma linha de produção interrompida, que emprega milhares de pessoas e alimenta toda uma economia regional, pode custar bilhões. Esta não é apenas uma história sobre motores e ímãs, é uma história sobre alavancagem, porque enquanto os EUA pretendiam apertar o cerco econômico em torno de Pequim, a China estava silenciosamente desenvolvendo seus próprios pontos de pressão, e agora está puxando os cordões. A China não está apenas suportando esse impasse econômico, ela está se recalibrando. De acordo com a Apollo Research, as empresas americanas geram mais de US$1,1 trilhão anualmente com os consumidores chineses. Isso não é apenas negócios, é vital, e agora está em risco. Pequim está redirecionando ativamente a demanda do consumidor para marcas nacionais. Dados de bolsas chinesas mostram que 85 a 90% da receita das empresas listadas agora vem de compradores locais. A participação de mercado do EUA despencou para um dígito apenas nos primeiros 4 meses de 2025. A China está com um déficit orçamentário enorme, US$370 bilhões até agora neste ano, um aumento de 50%, e está investindo esse dinheiro em... E eu vou deixar disponível
aqui no material que eu vou disponibilizar para as senhoras e para os senhores. Na realidade, o objetivo aqui foi mostrar que os Estados Unidos não está tão soberano assim no globo terrestre. E que esse arranjo dos jogos e guerras minerais, ele tem um protagonista. E hoje é a China. A gente não pode deixar de encarar a verdade absoluta. Existe possibilidades da gente poder reverter isso? Sim. O Brasil hoje ele tem um projeto de lei. Essa lei já passou pela Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 2780, de 2024, é relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, e a proposta de autoria do deputado Zé Silva. Ele fundamenta a nossa soberania perante os nossos elementos de terras raras, a capacidade da gente poder contratar quem for para poder tornar exequível a nossa potência mundial, a forma do espólio dos valores que vão ser arrecadados para ser distribuído entre os estados da federação. Mas esse é um dever de casa que eu lamento dizer para vocês, ao meu ver, humildemente, que ainda vai levar um longo e doloroso inverno, porque somos crianças num jardim da infância e os Estados Unidos são pessoas adultas, souberam o que fazer. Quando eu falei para o senhor que eles souberam fazer o dever de casa em 40 anos, fizeram uma grande revolução estrutural no planeta. A vantagem é que hoje eles têm um trabalho de diplomacia. A gente tem o que eles precisam e eles têm o que a gente precisa, que é o conhecimento. A China. O que eu acho interessante é eu tenho um professor lá na Escola Superior de Guerra, dentro do Instituto Terezinha de Castro, a professora Margarida conhece bem, chamado professor doutor Guilherme Sandoval Góes. Ele é um pesquisador especialista em direito militar, direito tributário, direito genérico, né? A gente tem escrevido algumas coisas juntos, engateando. E esse processo de terras raras é um processo que está em evidência. E o mais importante, existe um outro formato de guerra que a gente chama, e é uma abordagem muito dele, a professora Margarida sabe disso, chamado lawfare. Lawfare é a guerra do direito, né? Como que ele surgiu? Ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Aqui no Brasil ele foi muito bem utilizado para a defesa do presidente Lula quando estava preso, quando estava na Lava Jato. O ministro Zanini escreveu 3 obras falando sobre isso, do lawfare, que ele conseguiu tirar a concretização dos fatos do ministro Sérgio Moro e do Ministério Público, fazendo uma inversão de conhecimento, protocolando ações que ele discordava e fazendo essa guerra de informação, que a gente descobriu que quem é o dono da vez de julgar os fatos tem a razão do poder de manobras em cima desses argumentos de direito. E o nome disso é lawfare, né? Em todo o planeta. Seguindo essa base de entendimento, o presidente Lula, há uns 2 meses atrás, esteve nos Estados Unidos às portas fechadas com o presidente Trump. Não sei se vocês têm ciência disso. Esse negócio foi um negócio de terras raras. E por que o professor Guilherme Sandoval, que é um especialista em direito, entra nessa história e a gente estava conversando a respeito disso? Que o Brasil não tem um corpo do direito para ter proteção sobre esse segmento de terras raras. E esse é um problema que a gente evidencia. Pelo pouco que eu estava lendo a respeito desse projeto de lei, a gente não vai ter um corpo docente muito grande voltado com esse conhecimento jurídico para a proteção das nossas terras. Antes dela entrar em processo exequível no Senado, é importante que ela passe por uma outra reformulação, é o que eu vejo, para que a gente não passe os problemas que os Estados Unidos está passando com a China na hora de comprar os elementos de terra rara para implantar nos seus equipamentos lá e nos seus veículos.
Eles conseguiram uma manobra que era pegar os grandes ímãs dentro do motor. O contrato não falava que não podia tirar o ímã de lá, não podia tirar o ímã puro, mas o ímã, se você comprasse no motor da China, ele vinha com o ímã dentro, eles desmontavam o motor e utilizavam nos carros dele. Mas a China bloqueou isso com uma questão de lawfare, uma guerra jurídica, e aonde deixou os Estados Unidos de joelho na sua linha de produção. E olha que a gente está falando dos norte-americanos. Você imagina a nossa realidade, né? Somos tupiniquins, como o senhor mesmo estuda, dentro desse entendimento de guerra rara. Então, a gente passa por essa questão que a conclusão do século XXI será definido por quem dominar inteligência artificial, computação quântica, defesa avançada, setor espacial, cadeias de materiais críticos e terras raras e do notório saber do direito. Muito obrigado. Oi, eu esqueci de falar para vocês, eu deixei aqui esse primeiro QR Code de cima é um QR Code que tem as minhas informações. Embaixo eu deixei alguns artigos de terras raras que falam sobre isso, mas depois quem está aqui me conhece, que bom que a massa não é muito grande, eu posso passar pelo WhatsApp, mas tem vários artigos que eu já falei a respeito desses elementos. Muito obrigado pela oportunidade, professor Moedo. Bom, Paulo, alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Hã? A professora Margarida. Não, é laica. É laica. Pronto, não é nécia, é laica. Parabéns pela sua exposição. Eu realmente fiquei até assustada com ela. Eu não tinha noção da nossa potência, né? Mas, como a gente é historiador, né? Fica lembrando do ouro que Portugal levou. Será que não vão levar as nossas terras raras? Porque a impressão que eu tenho é que o mundo mudou do petróleo para a terra rara. Eu estou certa? Mudou mesmo? E aí, o que vai acontecer com isso? Quer dizer, nós somos uma potência em terra rara, pelo que você passou aí, está comprovado, né? E será que vai acontecer a mesma coisa? Vai levar nosso ouro? Minas Gerais ficou sem ouro? E, enfim, como é que a gente pode fazer essa... Explica um pouquinho mais sobre isso. Professora, muito obrigado pela oportunidade, pela pergunta que é extremamente pertinente. Não é uma pergunta qualquer, ela está dentro da temática, né? Que bom que eu tive bons professores para poder fazer essas coletas de informação e dizer o direcionamento específico das perguntas abordadas. A primeira questão que a senhora perguntou foi: vão levar nossas riquezas? Quando eu estava falando do direito, que os Estados Unidos está com a briga com a China por causa das suas demandas, eu disse outrora também no início que o presidente Lula estava brigando para que a gente fizesse a extração das nossas terras raras aqui e o refino. O refino é você não tirar o material bruto, tratá-lo aqui e vender depois dele pronto. Isso é uma forma da gente proteger o nosso patrimônio, tá? Quando eu disse para a senhora que eles tinham interesse de explorar as terras raras, colocar em navio e levar para outros países, o que acontece? A gente não sabe naquelas toneladas que fossem ser retiradas se tinha ouro, se tinha prata, se tinha diamante, quais são os tipos de elementos, porque a gente vai em busca das terras raras, mas a barba de outros minerais são enormes e de formas incalculáveis. Tudo que eu passei aqui para a senhora ainda é subjetivo, porque a gente está em franco crescimento de entendimento do que está acontecendo com a nossa potência. A gente falou ali que o Brasil hoje é 24% detentor das terras raras, segundo na posição global. Eu penso, o lastro de informação que eu estou lendo, dá a entender que a nossa potência é até maior do que a da China. O pouco da literatura que eu estou consultando e aprendendo, a gente está parado em 24% porque
o sistema geopolítico ele quer que fique nesse número. E eu acho que, como somos crianças, igual eu falei no jardim de infância, é até viável. Porque eu penso da gente se explanar essa questão desses problemas, a gente ser uma grande serra pelada para o mundo. A gente pode ser invadido, né? Podemos ser usurpado, escravizado no mundo moderno. Enfim, professora, a pergunta da senhora foi pertinente, eu espero que eu tenha respondido. A gente pode ser roubado, sim. Bom, eu acho que nós, então, abrimos com isso uma boa sequência de sede de saber. Haverá frutos, sem dúvida alguma, já houve, mas queria só lembrar o seguinte, eu lamento, realmente, chegando aos 80 e, obviamente, tendo uma memória mais antiga, né, até pela cronologia, quando ele apresentou esse tema, eu fui numa coisa lá atrás que meu pai falava e fui procurar, obviamente, a memória desse assunto. Ou seja, nós somos maus alunos. O Brasil insiste em engatinhar. O Brasil insiste em não querer estudar, não querer avançar. Por que isso? E eu digo isso em terras raras. Esse assunto é recente, explosivamente recente, mas é tão antigo como aquele cavalheiro que descobriu a primeira pedra lá na Suécia. É até recente a descoberta. De 1800, 1700. Mas no Brasil pós-guerra, houve uma grande questão de terras raras com as areias monazíticas que eram roubadas como lastro de navio. Os navios aportavam, principalmente na área de Espírito Santo e da Bahia, Espírito Santo, e levavam areia dizendo que era para formar lastro. E aquela areia havia componentes, eu não sou técnico, havia componentes para energia nuclear. E eles levavam como se fosse pó, como se fosse escória do Brasil. Então, é como se fosse pau-Brasil, disse muito bem a professora Margarida. Fomos espoliados, Getúlio Dornelles Vargas ainda tentou, mas aí veio também a sua queda, veio a Guerra Fria, enfim. Ou seja, nós insistimos em não aprender. Isso que quando você diz aqui que não há um acervo jurídico, não há um suporte jurídico, isto é profundamente lamentável. Isso significa atraso. É um profundo atraso de uma nação que não aprendeu na época de Getúlio. Getúlio morreu em 54, 1954. Nós estamos em 2026. E o que a gente aprendeu com isso? Aqui você indicou. Nada. Bom, significativa como a China põe, vamos assim dizer, eu não sou do exército, não sou militar, mas se eu fora, eu só seria de uma arma, não é? A cavalaria. Então, eu venho a dizer, a China bota o cabresto nos Estados Unidos por causa de terras raras. E se vocês, que é do segmento, sabe muito bem que a potência militar americana é dramaticamente superior à da China. A China está chegando lá, mas ainda há um contingente, talvez agora nos drones, mas tudo bem. Então, o Brasil tem em suas mãos realmente uma grande potencialidade nessas terras raras. Eu só gostaria de, da minha idade, ter tempo de ver dirigentes realmente comprometidos com a riqueza pátria, com a riqueza
de todos, que eles fiquem ricos, mas que deixem todos os demais também terem o direito do bem comum a todos. Porque o que eu vejo hoje é que alguns realmente ficam ricos e a grande maioria não. E nesse negócio de terras raras, eu suspeito muito das intenções de nossas autoridades, sejam elas de centro, de esquerda, de direita, do alto ou de cima. Eu estou como Diógenes. Diógenes saiu com uma lanterna na mão à busca de um homem honrado. Eu, nessa altura da minha vida, eu me qualifico como um Diógenes. Estou com a lanterna na mão em busca de um político honrado. E, como Diógenes não encontrou o homem honrado, eu ainda não encontrei um político honrado. No Brasil, o que me preocupa ainda mais com a questão das terras raras. Mas geopolítica. Então, eu quero agradecer, por favor, muito obrigado a quem nos assiste. No dia 31 de agosto, estaremos reunidos aqui novamente com o tema inteligência artificial. Virá o diretor do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, o atual diretor, Instituto Tércio Paciti de Pesquisas e Aplicações Computacionais, que virá falar sobre IA. Professor Cláudio Nicelli. Portanto, agradeço a Maria José, Arthur, pela equipe técnica. Até a próxima.